Amado e querido Deus, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações e desperta-nos para cada vez mais, ó Pai, vivermos plenamente qual seja a Tua vontade. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, hoje e eternamente. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, em todo o seu tempo de ministério, falou às multidões. Houve momentos em que Jesus falou ao indivíduo, a uma só pessoa. O Senhor nunca tratou diferente a questão de muitos e de poucos. Agia de igual maneira com as multidões no Monte da Oliveira. Agia também desta forma com uma samaritana junto ao poço de Jacó, ou recebendo um doutor como Nicodemos durante a noite. Jesus, de fato, não fazia diferença alguma entre muitos e um indivíduo apenas. Dava a mesma atenção. Como hoje em nossas igrejas, nós estamos necessitando desse mesmo coração, desse mesmo espírito, porque de certa maneira somos envolvidos por tudo isto que é a moderna mídia e buscamos o máximo possível de olhares e até mesmo ficamos quase, se não exatamente assim, escravos das multidões. E às vezes não damos a importância que um único indivíduo tem. Interessante quando Jesus fala de salvação, Jesus fala de quem salva uma alma, uma vida, salva um mundo inteiro. Isto me leva a crer que o Senhor é Deus de muitos e o Senhor é Deus de poucos. O Senhor morreu naquela cruz por todos nós e por cada um de nós. Que o Senhor nos dê este coração de Jesus Cristo. Aliás, esse é o grande propósito, que cada vez nós possamos ser feitos mais e mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas quando eu penso Deus ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, muitos estão querendo ser amados pelos mesmos motivos que Jesus foi amado. Admirados pelo mesmo motivo que Jesus foi admirado. Mas não podemos nos esquecer que de igual forma seremos odiados pelo mesmo motivo que Jesus foi odiado. Seremos rejeitados pelo mesmo motivo que Jesus foi rejeitado. Porque tal qual trataram ao Senhor, assim também tratarão a nós. E a Bíblia diz, se trataram assim ao Mestre, como não agirão da mesma forma com os seus discípulos? E Jesus nos mostra, dizendo repetidas vezes, por minha causa. Por minha causa vos perseguirão, por minha causa vos odiarão, por minha causa. Agora, recém, orávamos por esta situação que ocorre na Índia, e não apenas na Índia, de perseguição
contra a igreja, algo impressionante numa filosofia que tantos têm como tão pacifista, e vemos o que está acontecendo. Que ódio é este que se inflama contra a igreja de Cristo? Mas Cristo mesmo já havia nos prevenido que tais coisas aconteceriam e que não deveriam, por isto, para aqueles que conhecem as Escrituras, nos espantar de forma alguma. Mas o Senhor falou às multidões, e se, falando com o doutor, falou palavras tão profundas que até Nicodemos, douto, conhecedor, não compreendeu. Falando às multidões, agia de outra maneira, porque as multidões eram, em sua maioria, e continuam sendo, compostas por gente simples. E como Jesus falava às multidões? Jesus falava às multidões uma mensagem simples para gente simples. Nós precisamos ter essa mensagem simples, e por ser simples, não quer dizer que ela não possua profundidade, não quer dizer que ela não possua poder, não quer dizer que ela não possua em si tudo o que necessitamos, porque o Evangelho, as boas novas, a mensagem que transmitimos, a Bíblia diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porém, é uma mensagem simples para gente simples. Uma mensagem que o mais humilde dos homens, o mais simplório de todos, é capaz de entender. É uma boa nova que alegra o coração. É uma boa notícia que transforma todo o meu dia, e mais do que o meu dia, toda a minha vida. Então, nós precisamos, de fato, pedir ao Senhor que nos dê essa palavra que o mundo, ou melhor dizendo, que as pessoas possam, de fato, entender. Usa, Senhor, os nossos lábios, usa as nossas vidas, para que falemos uma palavra que as pessoas entendam e compreendam e possam elas mesmas se render ao nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos esses notáveis pregadores e pregadoras da história da igreja falaram uma palavra que as pessoas simples podiam entender. Volto a dizer, isso não quer dizer que eles não tivessem profundidade. Isso simplesmente quer dizer que eles tinham uma palavra simples, uma palavra fácil de se compreender. Ah, mas pastor, não foi o próprio Pedro que diz que o apóstolo Paulo fala coisas difíceis de se entender? Sim, Paulo diz isto. E não era a dificuldade ou a complexidade, muito mais a profundidade e a revelação que Paulo possuía. Mas Pedro acrescenta que alguns deturpavam a palavra de Paulo, como faziam com as demais escrituras. A palavra, ela precisa de algumas coisas, ela precisa da simplicidade para ser compreendida. Ela precisa, de alguma maneira, despertar o desejo de ouvir,
para que ela seja escutada. E, por fim, ela precisa levar a uma mudança para que haja arrependimento e salvação. Jesus, por isso mesmo, falou por parábolas. Eu sei que a Bíblia diz que Jesus falava por parábolas para que aqueles que estavam ali, que não deveriam entender, não entendessem. Mas Jesus falava por parábolas para os que estavam ali, que deveriam ouvi-las, também entendessem. Parece algo paradoxal, mas essa é a verdade. Jesus falava com uma linguagem da vida cotidiana, da vida comum daquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem compreender plenamente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Para que aquelas pessoas pudessem, compreendendo, render-se e viver a palavra de Jesus Cristo. E por isso, eu gostaria que você viesse comigo a uma das famosas parábolas de Jesus no livro de Lucas, no capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Quase no final do mesmo capítulo, a parábola da rede. Versículo de número 47 a versículo de número 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será a consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Jesus compara o reino, não um ministério, não uma igreja, mas Jesus compara o reino de Deus em sua totalidade a uma rede que, lançada à água, lançada no mar, o mar é um simbolismo bíblico do próprio mundo. Então, o reino de Deus é lançado ao mundo e recolhe toda sorte de peixes. No reino de Deus há uma variedade extraordinária, não apenas tamanho, forma, mas também qualidade de tudo o que é arrastado, envolvido pelo reino de Deus. Literalmente, desculpe-me a redundância, enredado, estando na rede. E esta não é como a rede de Pedro, que se rompia. Esta é uma rede que não se rompe. Esta é uma rede que não embaraça. Esta é uma rede que mantém-se sempre limpa. Esta rede
é o reino de Deus. É o governo de Deus que, lançado a este mundo, lançado neste mundo, ele toma toda sorte de gente, toda sorte de peixes, afeta, influencia, atrai a todos eles, a todos. Mas a Bíblia diz que haverá um dia, na consumação dos séculos, haverá um dia que o juízo já se manifestará, não apenas no famoso juízo final, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e dar contas do bem e do mal que fizermos através do corpo, que todos nós estaremos diante do grande trono branco e seremos julgados todos. Mas aqui está falando de um outro juízo, de um juízo separatório, de um juízo que separará os maus dos bons. E olha, preste atenção, o mal dos bons que estiverem dentro da rede, dentro do reino. Isso complica um pouco a minha maneira de pensar, porque eu pensava que no reino de Deus só haveria gente boa, só haveria gente maravilhosa. Mas aqui diz que o reino é esta rede. Se fosse a igreja a rede, não teria muita dificuldade de entender entre bons e maus dentro da igreja. Mas é o reino, essa área de influência, de governo divino, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pelo que eu percebo, há aqueles que mesmo debaixo do governo de Cristo, e quando eu estou falando do governo de Cristo, eu estou falando do reino de Deus, não se sujeitam à vontade do Senhor. Estão dentro do mover, do governo do Senhor, são rebeldes. São eles a maioria? Me parece que não. Por quê? Porque aqui diz, os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Nem todo mundo que está conosco é justo, mas não olhemos para todos como se fossem maus. Há uma grande diferença de separar os justos dos maus e os maus dos justos. Quando eu separo os maus dos justos, isso significa dizer que os maus são minoria e os justos são maioria. Se estivesse dizendo que separava os justos dos maus, estaria dizendo que os maus são maioria. E sabe que, infelizmente, muitos hoje, dentro da igreja, encaram que os maus no nosso meio são maioria. E isto é uma mentira das trevas. Isso é uma mentira de Satanás, que é o pai da mentira, e que não poderia falar outra coisa senão uma mentira. O que está dizendo aqui é que serão separados
os maus dos justos. Portanto, os maus são minoria. Eu quero de fato crer de todo o meu coração e quero te levar a crer igualmente. Os maus não são maioria. Nós não podemos agir. Muitas vezes estamos agindo na igreja. Nossas atitudes dentro da igreja, se bem que eu falo do reino, mas deixe-me falar um pouco da igreja. Nossas atitudes dentro da igreja, para com a igreja como um todo, é como se os maus fossem maioria. E, meus irmãos, nós não podemos ter esse espírito. Quando você tem esse espírito, você passa a desacreditar da igreja. Você passa a desacreditar das pessoas que estão no reino de Deus. Você passa a dizer, como infelizmente chegou à conclusão o profeta Elias. E Deus lhe mostrou o equívoco. Ele disse ao Senhor o quê? Ele disse ao Senhor, Senhor, nenhum sobrou, exceto eu. Não há um sequer, exceto eu. E quando você começa a ter esse tipo de pensamento, você busca um lugar para se ocultar, uma caverna em que se enfiar. Há um livro que já está na glória, o reverendo Enéas Tonini, sobre Elias, e que ele salienta no livro, que fazes aí, Elias? E o doutor Tonini, esse pastor batista, depois um dos líderes da Igreja Batista Renovada brasileira, um homem poderoso na palavra, ele chama a atenção do que Deus fala com Elias, dizendo, que fazes aí? Como se dissesse, Elias, este não é o teu lugar. Por que Elias estava ali? Porque ele estava com um pensamento equivocado. Só eu sobrei, Senhor. Só eu sobrei. E o Senhor mostra a Elias o quão equivocado ele está, dizendo, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você pensa que é o único, e eu te digo que há muitos outros fiéis como você é fiel. Meus irmãos, quando nós temos um pensamento equivocado a respeito dos nossos irmãos ao redor, quando nós temos um pensamento como o de Elias, só eu sobrei, não há outro, não existe outro. Nós, normalmente, nos enfurnamos em uma caverna em nossas vidas. Nós ficamos no lugar onde não é o nosso lugar. Por quê? Porque pensamos um pensamento equivocado. Deus, para sarar Elias de tudo isto, além de revelar a ele que havia mais 7.000, trouxe ao convívio de Elias um homem extremamente fiel, que seria o seu sucessor, a saber, Eliseu. E eu
quero dizer uma coisa: caminharmos junto com outra pessoa fiel a Deus só nos fará bem. Só nos fará bem. E nós precisamos realmente ter pessoas que possamos olhar e dizer: não, há esperança. E por vezes nós precisamos ser a pessoa que outros possam olhar para que estes digam: há esperança. Não sou eu tão somente, há outros. E aqui a Bíblia nos leva a ter uma postura de fé, de crer que os bons são maioria e que nós precisamos entender que os maus são minoria. Precisamos ter essa postura de fé. Ah, pastor, mas não parece que é assim. Não parece que as coisas andam assim. Quando Jesus está falando aqui, falando de peixes, a maior parte dos peixes eram peixes aceitáveis. Só uma pequena parte, uma minoria dos peixes, eram peixes que não seriam bons, que não seriam aceitáveis. Nós já falamos, e então eu repito, que a Bíblia nos diz sobre as regras quanto ao consumo no Velho Testamento de peixes. E nós não podemos esquecer que Jesus, mesmo que ele tenha considerado todas as coisas puras, dizendo que não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai pela boca do homem que o contamina. E a Bíblia diz: nisto considerou Jesus todas as coisas puras. Para quê? Para o consumo, para a alimentação. Mas Jesus era judeu. Jesus seguia as leis judaicas e os costumes judaicos. Jesus orava como judeu, Jesus comia como judeu, Jesus andava como judeu, Jesus parecia como judeu, Jesus se vestia como judeu. Jesus era judeu. E falando aqui, ele está falando dos peixes que não eram próprios para consumo, ou seja, os peixes sem escama. Os peixes sem escama eram os peixes que os pescadores separavam. Eu sei que essa palavra que indica algo bom, um peixe bom, é a palavra kalos no grego. Essa palavra kalos, ela tem uma ideia tripla. Ela tem tanto a ideia de algo bom, ou de alguém bondoso, ou de algo ou alguém bonito, belo. Há uma beleza, há uma formosura. Porque eu creio que Deus fez todas as coisas belas. Mas há uma beleza, há uma formosura, há uma evidência que os anjos de Deus, nos últimos dias, buscarão ver em nós. E se isso não for visto em nós, estes que não possuírem esta evidência serão lançados fora. E qual é a evidência? É esta formosura, é esta beleza de ser bom e bondoso. É necessário, se somos
do reino de Deus, que sejamos bons e bondosos. E a pergunta que se faz é porque é bom, bondoso e bonito. Mas o que é bonito? E o que é feio? O que é bonito? O homem, como eu disse, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a imagem e semelhança de Deus nós somos, é o nosso parâmetro de sermos bons, bondosos e bonitos. Quanto mais eu estou à semelhança de Deus, quanto mais eu estou à semelhança de Cristo, mais formoso eu sou. Quanto menos eu sou a imagem e semelhança de Cristo, mais feio, mais deformado eu sou. Quando o homem peca, ele começa um processo de afastamento da imagem e semelhança do Senhor. Ele se deforma. E daí vem o quê? A queda, a degradação. E nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que é de glória em glória, é de vitória em vitória, que somos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, como pelo Senhor, o Espírito. Então, nós necessitamos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e cada vez mais nos identifiquemos com uma semelhança com Cristo. Eu e você, cada um de nós, tem que ser parecido com Jesus. Sabe, de uma maneira quase que infantil, eu diria que os anjos vão nos comparar com um padrão que eles estão acostumados a ver por toda a eternidade, que é a pessoa de Jesus Cristo. E eles vão olhar, este é parecido com Jesus, aquele não tem nada parecido com Jesus. Este é parecido com Jesus. E o que será isso? O meu aspecto físico? De forma alguma. Será o meu aspecto moral, o meu aspecto espiritual. Eu preciso ser bom e bondoso. E eu até mesmo digo, aquele que é bom e bondoso sempre será bonito. Será bonito para as pessoas que ele exerce sua bondade, que ele se demonstra bom e bondoso. Nós precisamos não apenas sermos bons, nós precisamos ser bondosos. Você dirá, é possível alguém ser bom e não ser bondoso? Eu creia que não. Mas tudo depende no que você é bom. E que a gente que é muito boa em determinada coisa e não é bondosa. Porque ser bom é a minha natureza. É o que eu tenho que ser bom. Ser bondoso é a manifestação do meu relacionamento. É como eu me relaciono. Como eu me relaciono com os demais. Lembre-se que tudo isso é a semelhança de Deus, que é bom. Isso, só o Senhor é bom. E nós buscamos ser bons, ter a mesma natureza de sermos bons. E a Bíblia dizia a sua bondade. Ele não apenas é bom, mas a sua bondade dura para sempre. Nós temos que ser bons
e temos que ter uma bondade, e eu quero dizer, duradoura, se ela é a semelhança do Senhor. Essa bondade duradoura se manifesta de várias maneiras, entre elas no perdão. Por isso Jesus disse, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, nós temos que perdoar a todos, em todo lugar e em todo tempo. Nós temos que perdoar hoje, perdoar amanhã, perdoar sempre, até que não haja mais nada para perdoar, aí já perdoamos. Nós temos que aprender a ter este coração bondoso de relacionamento para com as demais pessoas, sejam elas quem forem. O grande problema, e com isso eu termino, principalmente de nós, é que no nosso ardor reformista, protestante, nós somos muito mais dados à indignação do que à misericórdia. E não é que nós não tenhamos que nos indignar com o que está errado, mas aprendamos com Deus que até na sua ira se lembra da sua misericórdia. E que nós temos que ser, mesmo que irados, não perder a bondade. E se nós conseguirmos manter a bondade, mesmo numa ira, a mansidão será uma verdade na nossa vida. Como alguém consegue ser manso? Essa pessoa mansa tem que ser uma pessoa boa. E essa pessoa mansa tem que ser uma pessoa bondosa. Por isso, vamos guardar a semelhança do Senhor Jesus Cristo. É mesmo que nos iremos, venhamos a irar e não pecar, não permitindo que o sol se ponha sobre a nossa ira. E a única maneira de nós vencermos isso é com sentimentos. Como a Bíblia diz, e Jesus, indignando-se e compadecendo-se, eu preciso, ao mesmo tempo que eu me indigno, me compadecer daqueles ou daquele que eu estou indignado no momento. E por que Jesus podia fazer isso? Porque Jesus era bom e bondoso. E eu preciso ser bom e bondoso. Eu preciso guardar a imagem e semelhança daquele que nos salvou. Amém? Amado e querido Deus, eu entrego ao Senhor essa palavra e convido a todos para que nós verdadeiramente possamos viver as Escrituras e dar-nos um coração. Não foi sem motivo que o salmista diz, tira de mim, ó Deus, o coração de pedra. Às vezes dizer que temos um coração duro não é o suficiente. Temos um coração de pedra. Tira de mim o coração de pedra e põe em mim um coração de carne, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, Senhor. Dá-nos a tua bondade, batiza-nos em amor, para que possamos ser bons e bondosos, para que a beleza de Deus seja vista em nossa vida e no nosso viver. Senhor, abençoa também aquele e aquela que hoje
tomam uma decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Abençoa essa pessoa, Senhor, que hoje diz: eu quero ser bom, eu quero ser bondoso, eu quero a beleza de Cristo em mim. Também, ó Deus, nós oramos por todos aqueles que porventura têm perdido a sua esperança e têm dito: os maus governam, os maus são maioria. Que entendam que no reino de Deus os bons são maioria. Que nós, Senhor, não andemos pelo caminho equivocado, que até mesmo um profeta pode equivocar-se. Quanto mais nós, que somos muito menos que profeta, podemos nos equivocar. Mas, ó Senhor, o Senhor não nos deixará cair no engano. É o que a tua palavra diz. Por isso, ó Deus, cria em nós esse coração, segundo a tua vontade, e abençoa-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.